História 1. Isso aconteceu em janeiro passado, quando tirei uma semana de folga do trabalho após o ano novo, na esperança de que todos os outros já estivessem de volta ao trabalho e eu pudesse aproveitar a semana sem que estivesse movimentado em todos os lugares. Meus planos consistiam em fazer algumas compras e relaxar no meu apartamento, sozinho. Naquele dia, eu estava dirigindo na neve, passei por algumas lojas e depois voltei para o apartamento por volta das 19 horas. Entrei, me refresquei e me sentei no sofá com alguns lanches que tinha acabado de comprar. Estava assistindo TV e até cochilando um pouco por causa do longo dia fora de casa. No entanto, por volta das 20h30, o sistema de som do meu apartamento emitiu um zumbido, indicando que alguém estava do lado de fora e queria que eu o deixasse entrar no prédio. Eu não esperava a visita de ninguém, então não fazia ideia de quem poderia ser. A pessoa tocou novamente, então eu me levantei e fui até a janela que dava para a frente do prédio. Tentei não levantar as persianas muito, apenas o suficiente para ver quem estava na porta do prédio. Era um homem grande. Ainda estava nevando e meio escuro, mas eu podia perceber que ele era mais velho, por volta dos 40 anos. Eu nunca o tinha visto antes. Na época, só havia mais 3 pessoas morando no prédio, então eu pelo menos conhecia quem morava aqui, e ele não era um deles. Também imaginei que, se ele morasse ali ou estivesse visitando alguém, essa pessoa o deixaria entrar. Fui até o sistema de som, o desliguei e voltei para o sofá, continuando a assistir TV. Na verdade, não dei mais importância ao assunto e até cochilei várias vezes na próxima hora. Eventualmente, desliguei a TV e fui para a cama, devia ser por volta das 22 horas. Adormeci quase assim que me deitei. Algumas horas durante a noite, meus olhos se abriram com um baque vindo de fora do meu quarto. Foi extremamente alto, mas, acabando de acordar com isso, eu não sabia o que era ou de onde exatamente vinha. Meu coração estava acelerado enquanto eu encarava o outro lado do quarto, ouvindo atentamente qualquer coisa. Agora estava muito silencioso, quase como se nada tivesse acontecido. Levantei-me da cama e me movi lentamente em direção à porta, depois encostei meu ouvido nela para ouvir o outro lado. Ainda estava quieto, nada além do rangido das paredes do prédio. Girei a maçaneta e olhei para a sala, não vendo nada fora do comum. No entanto, todo o lugar estava muito escuro, e por alguma razão, ainda sentia que precisava ficar quieto e não me fazer notar. Assim, deixei as luzes apagadas enquanto me movia pela sala e olhava para o corredor da frente. A porta do meu apartamento estava completamente aberta. Fiquei paralisado olhando para a passagem aberta e sentindo o medo percorrer todo o meu corpo. Quase não parecia real, dei alguns passos para trás, permanecendo em silêncio, e fiz o caminho de volta para o meu quarto. Do outro lado da porta, agora conseguia ver um grande amassado na madeira, bem perto da maçaneta. Quando vi aquilo, corri para dentro e a tranquei, depois liguei para o 190 enquanto me escondia no armário. Eu estava certo de que quem quer que fosse ainda estava em algum lugar dentro do meu apartamento, e seria apenas questão de tempo até que entrassem no meu quarto. Mas, enquanto esperava pela polícia, o apartamento permaneceu em silêncio. Quem quer que tivesse invadido meu apartamento havia ido embora, mesmo a polícia não encontrou nada para ajudar a localizá-lo. O que eles acreditam ter acontecido é que o intruso tentou tocar em todas as outras portas também, até que alguém educado o deixou entrar. Uma vez no corredor principal, não está claro por que ele escolheu meu quarto. Talvez achasse que estava vazio. O que é realmente estranho é o amassado na porta do meu quarto, que provavelmente foi a fonte do baque com o qual acordei. Mas foi apenas um único golpe, não parecia uma tentativa real de arrombar a porta, mas mais algo feito por frustração antes de sair. Ainda moro no mesmo apartamento, e mais nada aconteceu. Quem era e o que queria ainda é desconhecido. História 2. Trabalho para uma empresa que vende produtos em grande quantidade de um pequeno armazém. Às vezes, os produtos que recebemos são bastante caros, então fui contratado como segurança durante as horas finais do dia e a maior parte da noite. Sendo um armazém pequeno, não há muita necessidade de percorrer o lugar durante toda a noite. Passo a maior parte do tempo no escritório, olhando para várias câmeras ao vivo.
Durante meus primeiros 3 anos trabalhando lá, nunca tive um único incidente. Nenhuma pessoa apareceu em horários estranhos, nenhuma tentativa de invasão, nada. Isso tornava o trabalho entediante e me deixava praticamente desatento todas as noites, embora fosse basicamente meu trabalho estar atento. Nesta noite, estacionei no pequeno estacionamento ao lado da porta da frente, próximo ao carro do único outro trabalhador que ainda estava lá. Ao entrar, avisei-o de que estava lá, e ele saiu em breve. Verifiquei todas as portas e certifiquei-me de que os sistemas estavam funcionando corretamente. Em seguida, sentei-me no escritório e olhei para as telas. Minha atenção diminuiu depois de meia hora, e peguei meu telefone. Ainda me certificava de verificar as câmeras a cada 30 segundos mais ou menos, mas cada olhar de volta para as telas não mostrava diferenças. Então, a poucos minutos antes da 1h da manhã, o sistema emitiu um som de bip que eu só ouvia durante os testes iniciais que fazia no início dos turnos. Foi a primeira vez que algo realmente aconteceu. Após uma rápida olhada no alerta, era uma detecção de movimento de uma pessoa caminhando pelo prédio. Demorou algumas tentativas para encontrar a câmera certa, mas na lateral do prédio, um homem estava andando bem na borda onde o estacionamento encontra a grama. Ele estava usando um moletom grosso e estava longe demais para ver exatamente como ele era. A direção em que ele estava indo não fazia muito sentido. Nunca havia recebido alertas antes porque nosso prédio está muito afastado para que alguém tenha uma razão para andar ou dirigir por aqui. Eu observei esse homem indo até o final do estacionamento, mudando as câmeras para acompanhá-lo. Mas então, ele parou subitamente por apenas um momento e olhou na direção do prédio. Virou a cabeça de um lado para o outro, olhando por toda a lateral, e começou a andar pelo pavimento em direção à lateral do prédio. Imediatamente, a situação passou de estranha para possivelmente algo que eu precisaria relatar. O homem caminhava ao longo do lado, olhando para cada porta que encontrava, mas não tentava nada. Ele apenas olhava ao redor e seguia em frente. Quando chegou ao canto, foi até a frente e depois foi direto para a porta principal. Eu observei nas câmeras enquanto ele batia na porta, e o som ecoava de dentro do prédio. Levantei-me da minha cadeira e abri a porta do escritório lentamente, olhando pelo corredor e vendo o homem parado atrás das portas de entrada. Acredito que ele não conseguia me ver através do reflexo no vidro, então fiquei na entrada e apenas o observei por um momento. Ele tentou olhar através e bateu na porta novamente. Voltei para o escritório e pressionei o botão do alto-falante que me permitia falar com quem estava do lado de fora. Este é um local privado. Você precisa sair. Observei nas câmeras enquanto o homem olhava para cima em direção ao alto-falante. Parecia que ele ia dizer algo, mas depois franziu a testa, virou-se e bateu na porta novamente. Nesse momento, algo me atingiu com uma sensação intensamente estranha. Foi uma espécie de reação visceral ao comportamento desse homem. Olhei mais de perto, percebendo que ele mantinha uma mão no bolso o tempo todo, o que me fez pensar que isso poderia ser muito mais perigoso do que eu inicialmente pensava. Entrei em contato com a polícia através da nossa linha de segurança, obtendo uma conexão instantânea com eles e começando a explicar a situação. Voltei para o corredor e olhei para baixo enquanto conversava com o despachante, mas o homem de repente tirou algo do bolso e bateu na porta com força. Não consegui ver o que era, mas pela forma como atingiu a porta e o som que fez, soube que era algum tipo de objeto de metal que ele estava tentando usar para quebrar o vidro. Corri de volta para o escritório ouvindo mais alguns golpes enquanto trancava a porta pesada atrás de mim. Em seguida, olhei rapidamente para as câmeras, mas até então o homem desistira e estava correndo para longe do prédio. Em apenas alguns segundos, ele estava completamente fora do alcance das câmeras. Foi enquanto esperava pela polícia chegar que revi as imagens do momento em que o homem bateu na porta. Pude ver claramente que ele estava segurando uma pequena arma e batendo com a alça contra o vidro. Fizemos um relatório completo, mas até agora, mesmo com algumas imagens decentes do homem, ele não foi identificado. Também não sabemos o que ele pretendia fazer uma vez dentro. No entanto, ficou óbvio, após ouvir minha voz, que ele não se importava de que eu estivesse dentro. Mas,
pela rachadura parcial que se formava na porta, ele estava a apenas alguns golpes de quebrá-la, e então eu teria sido forçado a descobrir as verdadeiras intenções do homem. História 3. Trabalho meio período em um posto de gasolina na minha cidade, que fica mais na periferia, perto dos subúrbios, e, no geral, é apenas um posto de gasolina muito típico. Não é super assustador ou isolado ou algo assim. A razão pela qual escolhi trabalhar aqui foi porque os preços dos aluguéis estavam subindo e meu outro emprego não estava sendo suficiente. O único turno que eu podia fazer para encaixar na minha outra programação era o noturno, e os postos de gasolina são um dos poucos lugares que oferecem esses turnos. De qualquer forma, isso foi há apenas 10 meses. Estava bastante frio naquela noite, e ainda havia neve no chão de uma queda intensa alguns dias atrás, mas além disso, a noite estava bastante típica. Sendo nos subúrbios, não há muito tráfego em volta do posto de gasolina. Principalmente, são apenas alguns carros passando de vez em quando. Por volta das 12 horas, apenas alguns carros estavam chegando ao posto de gasolina a cada hora. Depois de um tempo, fiquei entediado o suficiente para sair da recepção e caminhar pela loja, rearrumando os itens nas prateleiras para ficarem bonitos. Foi apenas alguns minutos depois que ouvi a porta se abrir. Virei-me e vi um homem entrando e indo direto para o balcão. Ele se inclinou sobre o balcão e olhou para os lados, como se estivesse procurando alguém para ajudá-lo. "Posso ajudar com alguma coisa?", disse, enquanto voltava para o balcão. O homem virou-se e olhou para mim, quase como se eu o tivesse assustado. No entanto, ele hesitou antes de dizer "não, estou bem", e saiu da loja. Era bastante óbvio que ele precisava de ajuda com alguma coisa, mas ao ver isso, rapidamente pensei na possível tentativa de assalto que ele estava planejando. Afinal, eu trabalhava em um posto de gasolina, então isso sempre ficava nos fundos da minha mente. Assisti ao homem sair e entrar em um carro estacionado em um local muito estranho, próximo às bombas, mas não realmente no setor de estacionamento. Ele entrou no carro e foi embora. Não tinha como saber se ele realmente estava planejando algo, mas todos os sinais apontavam para isso. Imaginei que talvez estar atrás dele quando ele entrou e não no balcão o tivesse desconcertado e, de alguma forma, isso foi o suficiente para dissuadi-lo. Seja como for, depois de alguns minutos pensando, estava confiante de que era definitivamente uma tentativa de assalto. Chamei a polícia para relatar, apenas por precaução, caso eles tentassem algo em outro posto de gasolina. Disseram que um oficial viria em apenas alguns minutos para fazer um relatório, então desliguei e esperei. Mas, nem mesmo um minuto depois, o mesmo carro voltou para o estacionamento. Eles foram direto para o local onde tinham estacionado antes e apenas ficaram lá com o carro ligado. Eu estava quase positivo de que conseguia ver movimento nos 2 assentos dianteiros, como se houvesse pelo menos 2 pessoas lá dentro. Rapidamente, tranquei as portas da frente e me preparei para o que poderia acontecer em breve. Enquanto continuava olhando pela janela, o carro apenas permaneceu lá, ninguém saía, como se estivessem observando ou esperando pelo momento perfeito. Felizmente, os policiais chegaram e imediatamente reconheceram o carro como eu o descrevera. Eles estacionaram atrás dele, bloqueando a saída. Surpreendentemente, não houve muito alarde. O policial basicamente se aproximou e retirou 2 homens, um dos quais era o cara que entrou anteriormente. Aparentemente, eles estavam tentando fingir que não estavam fazendo nada de errado, mas isso não funcionou para eles. Embora parecesse claro o que eles haviam planejado, o carro deles mostrou uma possibilidade diferente e mais perturbadora. No porta-malas, havia um estoque de armas, junto com corda, fita adesiva e uma variedade de itens semelhantes. Ambos os homens estão atrás das grades, mas ainda me sinto quase traumatizado depois de saber o que eles tinham no carro. Se eu não os tivesse denunciado após a primeira interação estranha, teria passado por algo muito pior do que apenas ser roubado, e possivelmente nunca teria sido visto depois daquela noite.